Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos às nossas conexões da manhã. De volta, estamos de volta! Bom dia, Eliane, Dayana. Quando você vem para Belém do Pará? Ai, que delícia! Espero ir em breve, Dayana. Quem sabe o que Deus promete, né? Bom dia, Grace, Francis, Rosiane, Dolandressa, Liara. Mais uma Dayana, Renatinha, quem mais que tá aqui? A Cris, Marília, bom dia, minha amiga, Jaque, Pri. Oi, Pri, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta, aos trancos e barrancos, né, gente? Porque o Davi resolveu ficar doente bem na semana do retorno das lives. Mas estou aqui, inteira, consciente, para passar informações para vocês, ok? O que a gente vai falar hoje, então? Sem mais delongas, sobre responsabilidades domésticas. Vocês me perguntaram nos stories, lembra? Quando eu soltei aqueles stories falando da importância disso. E, nossa, choveu de mensagens, né? Falando sobre isso. Como ensinar, como fazer o meu filho entender que é preciso ajudar. Aqui em casa meu adolescente não ajuda, minha criança não ajuda. Então eu falei, gente, tanta gente com essa dúvida, né? Tantas famílias passando por isso, vamos fazer uma live sobre isso, né? Então eu quero que vocês soltem aqui pra mim embaixo nos comentários perguntas sobre isso. Se o teu filho ajuda em casa ou não, qual é a sua dúvida, se ele mantém essa ajuda ou não, como você aplica isso, de que forma, se você usa a mesada, né, como uma forma de incentivo para que eles ajudem. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso hoje. Não é o ponto principal, mas vou tentar falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Jack, tem Maeves aqui, gente, também, bom dia, sejam bem-vindas. E bem-vindos, tem papais aqui também que eu tô vendo, o Léo tá aqui, acabou de entrar, que eu vi também, o Rafa, do veterinário, também tá aqui, quem mais? Ai, gente, agora, bom, tem mais gente aí que eu vi, tem mais meninos, mais pais, sejam bem-vindos, pais e mães, professores e curiosos sobre a infância. Vou falar pra vocês, então, sobre responsabilidades domésticas. Primeiro, gente, o que a gente tem que entender sobre a responsabilidade doméstica? O nome mesmo já diz. Responsabilidade doméstica. Então, nós estamos ensinando sobre responsabilidade, tá? A gente não tá ensinando sobre perfeição, sobre eficácia, efetividade. A gente tá ensinando sobre responsabilidade. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Na nossa cabeça de adulto, o que de fato eu tô tentando ensinar. O que é responsabilidade doméstica? É entender que tem coisas aqui em casa que é da nossa importância, da nossa responsabilidade. Então, por exemplo, mãe e pai têm responsabilidades domésticas em casa, né? Às vezes a gente tem que ir ao mercado, ir à farmácia, lavar a louça, arrumar a casa, limpar a casa, lavar banheiros, lavar louça, lavar louça, já falei, lavar roupa, passar roupa. Enfim, nós temos responsabilidades aqui em casa, com a organização da casa, senão vira um caos, né? E a criança tem que entender que ela também vai ter as responsabilidades dela. Por quê? Afinal, se ela mora em família, se ela vive aqui, né, como uma família, todo mundo é importante, todo mundo precisa colaborar. E aí eu tô dizendo todo mundo. Por isso da importância da gente ser o exemplo. Ai, Gabi, mas eu trabalho fora o dia inteiro. Ai, Gabi, mas meu marido trabalha fora o dia inteiro, não ajuda em casa. Mas quando ele está presente, é importante que pelo menos ele pergunte, precisa de alguma coisa, né? Leve o seu prato até a pia, ajude a lavar uma louça, colabore com a organização das crianças, ajude na rotina com as crianças. Por isso que é de muita importância que os pais sejam exemplos nesse processo, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente precisa entender que desde que a criança é bebê, ela já pode ter responsabilidades domésticas. Bebê, sim, a gente pode ensinar desde pequenininho, começou a sentar, a guardar os próprios brinquedos numa caixa. Claro, né, gente? Não tô dizendo que você vai ensinar e vai deixar seu filho fazer sozinho. Quanto menor ele for, mais ele precisa da sua ajuda. Mas desde pequenininho, vamos guardar. Aqui em casa, acho que até tem nos destaques, se eu não me engano, aqui no Instagram, a gente cantava uma musiquinha pro Davi, né? Que fala assim, clean up, everybody clean up. E a gente cantava essa música tanto pro Pedro quanto pro Davi. Na hora que eles estavam brincando, tinham terminado a brincadeira, a gente começava a cantar essa música e eles eram pequenininhos. Se eu achar um vídeo do Davi cantando, eu vou soltar nos stories pra vocês verem.
e eles iam já colocando dentro de uma caixa de plástico que eu guardava, eu levava para a sala e eles iam guardando os brinquedos naquela caixa. Então, a conscientização já começou desde pequeno. A gente tem a mania de organizar tudo para a criança, né? A gente não ensina a criança a organizar as coisas dela. E isso é um grande problema, um grande vilão, né? Essa atitude é uma atitude vilã da nossa educação, porque depois, quando eles crescem, a gente vai cobrar deles cooperação e colaboração. Mas a gente não incentivou desde pequeno. Então tem que incentivar, tem que estimular, tem que ensinar, tem que deixar a criança participar da vida prática. O que é vida prática? Quanto menorzinha, a gente pode deixar a criança ajudar com a roupa. Por exemplo, separar as meias, né, por pares. Isso Montessori ensina muito. É vida prática de Montessori, de Maria Montessori, da educação montessoriana. Então você pode separar, pegar os pares de meia que você está separando no varal, deixar que a sua criança divida por pares. Pareamento, isso vai trabalhar também concentração, foco, criatividade da criança, e ela está trabalhando responsabilidades domésticas, ajudando em casa, desde pequena. Às vezes ali a criança, quando é bebê, né, já tá ali mexendo nas suas vasilhas, nos seus plásticos, nas suas panelas, e a gente fica, tem um monte de brinquedo, e a criança só quer mexer nas minhas coisas, as coisas da cozinha. Porque criança quer viver a vida como a gente vive. Ela tá vendo todos os dias você mexer naquele armário, você pegar coisas e tirar coisas daquele armário, colocar coisas ali. Então, quando ela olha para aquilo, ela fala, eu também quero isso, eu também quero fazer o que minha mãe tá fazendo. É como se fosse um espelhamento, né? Os neurônios espelhos olham para isso e eles querem repetir ações. Então, tirar a criança disso e falar, não, esse é seu brinquedo e aqui não, é um erro nosso. Deixe que a criança pegue, mexa nas gavetas, ensine ela a guardar. Ah, mas não guarda. É que você não tem paciência para ensinar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala que não tem paciência, não consigo. A gente precisa ter responsabilidade também no que a gente diz, tá? Porque se eu falo assim, ó, não tenho paciência, eu não consigo, tudo bem, só que depois não cobre. Não vá cobrar depois que seu filho já crescido não ajuda em nada. Não tenha consciência do que é responsabilidade, do que é cooperação. Então a gente precisa assumir também as nossas falhas. Não tem problema nenhum se você não tem paciência e não quer ensinar, mas não vá cobrar isso depois. Combinado? Assuma essa responsabilidade para si mesma ou para si mesmo e não cobre depois. Mas se você quer aprender, vamos começar a trabalhar nessa questão da não tenho paciência. Não tiveram paciência com você. Não ensinaram você, não sentaram no chão para te ensinar isso. Então você não tem essa sinapse formada, não é algo natural, mas pode ser desenvolvido, pode ser aprendido. Comece a fazer, você vai perceber os ganhos disso e aí isso sim vai te motivar a continuar. E assim a gente vai permitindo que a criança trabalhe com o ambiente da casa, com a vida prática, com a rotina da casa e vá tomando consciência sobre a importância em ajudar. Conforme ela cresce, 3, 4 aninhos, a gente vai dividindo essas responsabilidades. O que é muito importante? Trazer para a criança uma consciência da importância disso. Não é simplesmente chegar para a criança e falar assim, ó, a partir de hoje você vai arrumar sua própria cama. A partir de hoje você vai lavar a louça, você vai tirar os lixos. Não adianta a gente impor isso como uma obrigação para a criança. Porque ela pode até fazer por medo de você, porque ela entende que não adianta ela questionar, mas ela não vai desenvolver aquilo que você está me pedindo. Como eu faço isso, Gabi? Ela não vai desenvolver a cooperação genuína de, eu não gosto, mas eu vou ajudar minha mãe. Eu não gosto, mas eu preciso fazer isso. É minha responsabilidade. Porque responsabilidade, gente, nem sempre é bom. Concorda? Quais são as nossas responsabilidades que a gente faz o tempo todo feliz da vida, sorrindo, não é? Qual é a hora que você vai lavar a louça, ainda mais nesse frio que tá, lavar a louça feliz da vida, vai arrumar a casa feliz da vida. A gente pode até gostar de fazer, né? Algumas pessoas podem até gostar, mas o tempo todo a gente também cansa. Então, não espere que a sua criança vá fazer feliz da vida, mas ela precisa entender que aquilo é importante. Por isso que quando ela participa do processo de divisão de tarefas, ela se torna muito mais interessada em ajudar. Como assim, Gabi? Então vamos lá. Gabi, eu não tenho filhos pequenos, ou eu não ensinei desde pequeno, meu filho já é grande, como que eu faço? Nós vamos a partir desse ponto que eu tô te explicando agora. São as reuniões de família, tá? As reuniões de família, inclusive tem lives aqui no meu YouTube sobre as reuniões de família, depois vocês correm lá para assistir, que são 4 lives, onde eu explico detalhadamente como funciona. Mas basicamente, na reunião de família, a gente vai sentar e a gente vai explicar para a criança que a partir de hoje, a partir de amanhã, vai ser muito importante que todo mundo colabore. Claro, né, gente?
Pra gente implementar essa responsabilidade doméstica em casa, outras coisas também precisam ter mudado. Então, o relacionamento entre pais e filhos, o diálogo entre pais e filhos, o afeto, o tempo de qualidade, tudo isso precisa ter mudado, porque você está instituindo uma responsabilidade. Se não tem conexão, por que eu vou querer ser responsável? Por que eu vou querer cooperar, colaborar, se eu não sinto o mesmo para comigo, né? Se a nossa família já está desconectada. Quando a gente fala em cooperação e colaboração, a gente está falando de um sentimento que vem de dentro para fora. Se isso não existe dentro da família, no relacionamento familiar, eu não vou conseguir produzir esse mesmo sentimento diante de uma responsabilidade doméstica em casa com a criança. Vocês estão entendendo isso? Não tem como, né, gente? Primeiro eu tenho que trabalhar isso no senso familiar. Então, se você está assistindo essa live e não trabalhou todo o resto com a sua família, foque no resto, não foque nas coisas, tá? O que é focar no resto? Na conexão sua com a tua criança. O quanto ela confia em você, o quanto ela respeita você, o quanto ela admira você, o que você diz, né? O quanto ela para te ouvir. Gabi, a minha filha não para, meu filho não para. Então a gente precisa trabalhar isso primeiro, para depois a gente entrar nas reuniões de família para responsabilidades domésticas, tá bom? Reuniões de família é só uma ferramenta que a gente utiliza para desenvolver essa autonomia, essa cooperação e essa conexão familiar. Mas se isso não foi construído antes, a reunião de família não vai fazer milagre, tá? Mas vamos imaginar que o teu relacionamento está bem melhor com o seu filho, que ele já vem colaborando, você já vem, né, a conexão, a conversa entre vocês está fluindo muito melhor, menos gritos, menos punições, né? A Gabi ainda existe, mas é bem menor, ótimo, estamos em evolução, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Então a gente vai conversar com a criança, vou admitir minhas falhas, isso é muito importante no processo de educação. Admita as tuas falhas sem se rebaixar para a criança. Como assim? Tem muito pai e mãe que, quando vai admitir as falhas para o filho, se vitimiza num tanto que a criança acaba tomando as rédeas da educação. E isso é absolutamente negativo. Porque se a criança está nas rédeas, quem é que está administrando ela, né? Quem é que está liderando ela? Quem é que está conduzindo, instruindo ela? A criança não tem maturidade para se guiar sozinha. Ela precisa de um adulto preparado para isso. Então, quando a gente admite as falhas, a gente ainda precisa admitir com autoridade, né? Com louvor, digamos assim. Então, a gente tem que dizer para os filhos, olha, tem uma conversa aqui que a gente precisa ter faz um bom tempo e vai ser hoje. Eu falei quando você era pequeno, né? Mamãe não sabia que era importante deixar você organizar as coisas, deixar você mexer nas panelas, nas vasilhas. Mamãe não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Eu fiz com você aquilo que fizeram comigo que eu achei que era certo. Então eu não estimulei isso em você. E hoje a gente tem um grande problema. Você acha que não precisa ajudar, você acha que não precisa cooperar. E eu te cobro isso. Mas quem não te incentivou desde pequeno fui eu. Então a gente precisa resolver, porque todo mundo precisa ajudar dentro dessa casa. A gente vive em família, uma família que se ama, que se respeita, que se conecta. Então uma família que se ama, se respeita, se conecta, ela também se ajuda, ela também colabora. Ah, mas eu não quero ajudar. Ah, mas eu não quero fazer nada. E aí vamos para os exemplos, vamos dialogar. E diz para sua filha, para o seu filho, o que você acha que eu tenho vontade de fazer quando eu chego cansada do trabalho, né? O que você acha que eu tenho vontade de fazer num sábado à tarde, num domingo de manhã, enquanto você tá me vendo lavar louça, lavar roupa, organizar a casa? E aí você vai descrevendo sua rotina. Filho, eu também tenho vontade às vezes de não fazer nada, às vezes de ficar só assistindo televisão, às vezes de descansar. Só que se eu fizer isso, você deixa de receber isso, isso e isso. A casa deixa de receber isso, isso e isso. E aí você vai descrever a sua rotina. Entende? E vai dizer, então eu faço por amor a vocês, por amor à nossa família. Então, responsabilidade nem sempre é gostoso, a maioria delas é meio chata mesmo. E a gente pode ser sincero com a criança. Mas não é porque ela é meio chata mesmo que a gente vai deixar de fazer, porque ela é importante. Ela que mantém a ordem. Todas as vezes que eu vou ao mercado, é por isso que vocês têm o que comer. Todas as vezes que eu lavo a roupa, é por isso que vocês têm uma roupa cheirosinha na gaveta. Imagina se só porque é chato e eu não gosto, eu não lavasse mais roupa. Né? E a gente ia ficar sem roupa, ia ficar usando roupa fedida. E aí você vai, gente, cria o seu diálogo, desenvolve a sua criatividade para ilustrar isso para a criança. E se ela continuar na contra-argumentação, mas eu não quero, mas eu não quero,
Você vai dizer, eu entendo que isso ainda não seja confortável para você e nem uma ideia legal para você, porém é uma ideia que vai existir dentro da nossa família a partir de hoje. Todo mundo vai cooperar e colaborar, inclusive você. Então, eu trouxe algumas opções e aí agora é um ponto importante. Depende muito do temperamento da sua criança. Se a sua criança for comunicativa, que eu chamo de influente, tá? Dinâmica, cheia de energia, com facilidade de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo e perder o foco numa coisa só, é muito importante que quando ela for aprender sobre isso, você não traga muitas responsabilidades. Então você vai trocar a cama, lavar a louça, tirar o lixo, fazer isso. Não. Já é chato uma. Imagina se você trouxer 4, trouxer 5. Então, se o teu filho tem um temperamento mais sensível e mais comunicativo, vai instituindo aos poucos. Quanto, Gabi? Você vai dizer. Tem criança que é comunicativa e aguenta 2 responsabilidades. Tem criança que aguenta 1, tem criança que aguenta 3. Então, você vai medir, você vai ser o termômetro da sua criança. Lembrando que você está desenvolvendo algo. Então, a sua expectativa foi maior em relação à sua criança. Se você achar, não, ela dá conta de 3 porque tem que dar conta, mas ela não dá, então você criou uma expectativa muito maior do que ela consegue atingir. Isso gera frustração, vai tudo por água abaixo. Se você tem uma criança mais reservada, mais introspectiva, que até te escuta mais, que até é mais fácil de colaborar, você pode aumentar um pouco essas atividades e também o tipo de atividade também importa. Então não existe uma regra, gente. Comece por isso, faça isso. Você vai ter que sentir. O ideal é que você traga algumas possibilidades. Você tem isso para fazer, 5 possibilidades, 4 possibilidades. E deixar que a criança escolha 1 ou 2. Quais dessas responsabilidades diárias você vai querer assumir para si, né? Trazer para sua autonomia, para que você desenvolva aqui em casa. E deixar que a criança perceba se aquilo está sendo bom ou não. Tá fazendo sentido, gente? Estão entendendo o que eu tô dizendo? Tô falando muito rápido? Escreve aí embaixo para eu saber, tá? Afinal, faz tempinho, né, que eu não faço as lives. A gente vai perdendo a prática. Porque é importante que a criança passe por esse processo também, né? Que ela também crie essas percepções próprias. E um detalhe muito importante. Não é porque ela optou por uma atividade que agora ela vai ter que fazer, custe o que custar. Ela tá aprendendo. Então, existe uma linha muito tênue aqui no que eu vou falar pra vocês, que ela vai entre a flexibilidade e a permissividade. É uma linha muito tênue mesmo, tá? Por quê? Vou te dar um exemplo aqui de casa. Uma vez a gente fez essa reunião de família, o Pedrinho era pequeno. Detalhe, essas reuniões de família são para crianças maiores de 4 anos, tá? As crianças menores de 4 anos é mais difícil elas conseguirem essa concentração e elas não têm condições, maturidade, eu digo, de interpretar essas consequências, né? Eu assumo uma responsabilidade, eu tenho essas consequências. Eu não tenho essa maturidade. Então, para os menores, você vai aleatoriamente aplicando essas responsabilidades. Filho, a mamãe precisa de ajuda no almoço, então você me ajuda sempre a colocar a mesa, a tirar os pratos, a colocar os talheres, a recolher uma roupa, a guardar um sapato. Então você vai colocando aos poucos para as crianças menores de 4 anos. Para cima de 4 anos, a gente já pode fixar algumas responsabilidades, tá? Mas vamos lá. Quando eu tava colocando isso aqui em casa, acho que o Pedro tinha uns 5 anos, 4 anos e pouco, eu lembro que ele escolheu algumas atividades aqui em casa. Se eu não me engano, ele escolheu 3. Acho que era arrumar a própria cama. Agora eu não vou lembrar, que faz tempinho já. Mas eu lembro muito bem que durante uns 4 dias fluiu muito bem. Ele fez, ele acordou motivado, ele arrumou cama, ele tava super animado, né? Com a responsabilidade dele, com a senso de pertencimento dentro de casa. Porque olha, gente, o tanto que é importante quando a gente cria isso na criança, ela se sente útil. Poxa, eu também sou importante dentro dessa casa, né? A minha vida faz diferença aqui, porque eu faço isso. Isso é plantado dentro da autoestima da criança quando a gente desenvolve essas responsabilidades. E eu lembro que fluiu muito bem, orgulhoso de si mesmo, né? Dizendo o que ele fez. Depois de uns 4 dias, 3 dias, aquilo começou a dar uma procrastinada, né? Quero mais. E ele percebeu que ele tinha escolhido muitas opções
para o início, né, dessa responsabilidade fixa da vida dele, porque ele já ajudava antes nessas sessões esporádicas que eu falei pra vocês. E que algumas coisas ele não curtiu. Lembrei, como por exemplo, colocar a louça na lava-louça. Então, não, mentira, tirar a louça da lava-louça e guardar no armário. Ele tinha escolhido isso. Mas ele achou um tédio. Chato pra caramba, ele não gostava de jeito nenhum. No começo ele fez, depois ele perdeu o interesse. E aí ele falou, mãe, não quero mais. E aí começou a dar aquela procrastinada, aí libera cortisol no organismo, aí fica estressado, irritado. Então eu falei da seguinte forma. Olha, eu acredito, né, que você escolheu uma responsabilidade que você viu que não foi tão boa pra sua idade. Entende? Não é que você não gosta, porque a gente não gosta de várias. Então a gente vai ter que fazer mesmo que não goste. Então deixe bem claro para a criança que talvez para a idade dela não foi uma escolha legal hoje, no momento. Então seria possível a gente trocar essa responsabilidade numa próxima reunião, mas que ele ia precisar manter a palavra dele até a próxima reunião. Por quê? Pra gente não cair na permissividade. Se a gente falar, ai filho, tá difícil pra você, né? Então deixa que a mamãe faz, a gente pensa em outra coisa. Ele vai decidir isso em todas as outras situações chatas que ele se encontrar. Ai, quando é chato eu posso descartar, né? Minha mãe passa a vez, muda o plano, vira mais dinâmico. E não é isso. Só que no processo em que ele estava esperando a próxima reunião, que era dali 2, 3 dias, que a gente já tinha marcado, eu colaborei com ele. Eu estou vendo que pra você é difícil, a mamãe vai te ajudar. Então você guarda metade, eu guardo a outra metade. Por quê? Porque ele tinha 4 anos. 5 anos no máximo. Então eu estava junto dele, ensinando ele a chegar até o fim, coisas que ele não gosta de fazer. Pela imaturidade. Mas ele precisa terminar. E quantas vezes eu disse isso pra ele? Gentil, doce, depois firme, porque a procrastinação começou a reinar no garotinho. E eu dizia, eu já entendi, e eu vou te ajudar e nós vamos até o fim, porque você escolheu isso. E quando a gente escolhe uma coisa, filho, a gente tem que terminar aquilo pra gente poder mudar de opinião depois. Então você vai terminar e eu vou te ajudar a terminar. E aí foi, gente, aos trancos e barrancos, mas foi, até que a gente marcou uma outra reunião. E eu falei, olha, o que você sugere no lugar dessa responsabilidade? E ele trocou. E aí manteve isso por algum tempo. Lembrando que crianças de perfil influente não conseguem manter a mesma responsabilidade por muito tempo. A cada 1, 2 meses, você vai precisar substituir, trocar a responsabilidade dela por outra coisa. Porque cai na rotina, vira chatice extrema para essas crianças. Ah, Gabi, mas a vida não vai ser assim. A vida vai ensinar ele. Gente, entende uma coisa? A vida vai ser chata com a criança. Na vida, a criança vai ter que fazer um monte de coisa por muito tempo que ela não gosta, tá? E ela vai ter maturidade para lidar com isso quando ela crescer. Mas enquanto ela for criança, você não tá ensinando sua criança a sofrer. Bota isso na sua cabeça. Você não tem que ensinar a sua criança a sofrer para que ela aguente o sofrimento da vida adulta. Você tem que ensinar a sua criança a ser resiliente e autoconfiante para lidar com o sofrimento da vida adulta. Então, se você tá ali mostrando para ela resiliência, autoconfiança, colaborando no processo, porque ela ainda é uma criança, isso é elevar a autoestima e a capacidade dela. Agora, tem pais que acreditam que porque o mundo faz a gente sofrer, então a criança tem que sofrer na infância para ela aprender a sofrer. Não faz sentido. Até porque a gente sofreu na infância e hoje você sabe sofrer, você lida muito bem com o sofrimento, né? Você lida muito bem com as acusações da sua mãe e do seu pai, você lida muito bem com o julgamento alheio, né? Lida muito bem com a pressão, com a cobrança, né? Com o desafio, parece um desafio na sua vida, você adora os desafios. Com a injustiça, nossa, eu lido tão bem porque eu sofri tanto, eu apanhei tanto, eu fiquei tão de castigo que hoje esses problemas não me incomodam mais, eu enfrento todos eles de cabeça erguida, sou autoconfiante, sou resiliente, sou forte. É isso que acontece? Fala pra mim. Claro que não, né, gente? Claro que não. A gente foge de problema, a gente não assume erros, a gente tem dificuldade de aprender com os nossos erros, a gente tem dificuldade de ter empatia pelos outros, a gente tá se defendendo dos outros o tempo inteiro, a gente não para entender o que o outro tá comunicando, a gente quer se defender do que ele tá dizendo o tempo inteiro, porque a gente não foi ensinado a lidar com isso na infância.
A gente foi ensinado a sofrer por isso. E agora, quando a gente sofre essas mesmas pressões, ativa gatilhos. E aí você quer se defender desses gatilhos, porque agora você pode se defender. Quando você era criança, você não podia. Tá fazendo sentido? Então, não adianta fazer o seu filho sofrer para que ele saiba lidar com o sofrimento no futuro. Ensine o seu filho a ser responsável, resiliente e autoconfiante para que ele consiga lidar com os problemas no futuro. Isso é muito mais eficaz do que agir ao contrário. Ok? Vamos ver se tem perguntinhas. Deixa eu ver. Tem gente aqui pedindo para falar comigo, gente. A gente podia fazer uma live, né? De eu chamar vocês. Hoje não dá mais tempo. Mas quem sabe? Quanto tempo, senti muita falta, viver amor. Ai, gente, também senti falta de vocês. Mas foi alguns meses turbulentos aqui em casa de manhã. Ainda tinha o Simba, que eu tinha que cuidar, levar fazer xixi. Não sobrava tempo, infelizmente. Agora vamos voltar, né, aos poucos. Qual a melhor forma de pedir para eles ajudar sem sentir que estamos pedindo demais? Cláudia perguntou, Cláudia Andrade. Cláudia, exatamente como eu falei, tá? Fazendo as reuniões, colocando eles para participar dessas reuniões, explicando a importância de colaborar dentro de casa. E a rotina, né? Fazer todos os dias, ajudar no início, mostrar que aquilo é necessário, que aquilo é importante e dar o exemplo. Cuidado no processo de conexão, de você estar formando essa sinapse, né? Esse aprendizado, você ceder muito, tá? Deixa que eu faço, tá bom, hoje não precisa, porque aí você cria essas sinapses de conforto, que não vai estimular, tá bom? Então, cuidado, você vai ter que ir estimulando, o equilíbrio é você quem vai dizer. O quanto você vai ajudar, o quanto você vai deixar, você vai sentir. O comportamento da sua criança vai ser o teu termômetro, para você saber se tá indo de mais, se tá indo de menos. Perceba, gente, sabe qual é o nosso problema? A gente não para perceber a criança, a gente quer uma poção mágica. Me dá uma poção mágica onde eu resolvo o meu problema. Eu pego a poção mágica, plim, clique, a criança virou uma criança super cooperativa e responsável. Isso não existe. Eu tenho que olhar para o meu filho, perceber o meu filho. Sabe por que a gente não percebe a criança? Porque a gente nunca foi percebido. A gente sempre foi o quê? Liderado. Sabe? Tem que fazer, mas tá cansado nada, é preguiça, vai lá e faz. Então, ninguém percebeu as nossas emoções, o nosso comportamento, as nossas reações. Então hoje a gente tem dificuldade em perceber da criança. A gente acha que tudo é rótulo, tudo é frescura, tudo é mentira, tudo é preguiça, tudo é manipulação. Mude o olhar pro seu filho, perceba ele para que as coisas comecem a caminhar, tá bom? Tem mais perguntinhas aqui. Gabi, minha filha de 15 anos quer fazer aula particular. Agora não está gostando da professora. Falta uma semana para vencer o mês. Posso deixar ela parar de fazer a aula particular? Cecília, muito peculiar essa questão, tá? Vai depender de como a sua filha lida com os desafios e com aquilo que ela não gosta. Se tá na hora de desenvolver nela uma certa resiliência, que é uma semana, né? Vá dando um incentivo, mostre pra ela que ela consegue, coloca um suquinho que ela gosta pra estudar, põe um docinho ali na hora do estudo, estimule, seja firme, você vai terminar o que você começou. Tem coisas que são chatas, mas a gente precisa ir até o fim. Né? Porque isso é honrar aquilo, a nossa palavra, aquilo que a gente decide. Agora, se a sua filha normalmente lida bem e é só esse momento mesmo que ela tá passando de desconexão com a professora, aí você vai ter que avaliar se tá sendo melhor para ela parar ou se vai ser melhor para ela continuar, tá bom? Vai ter live toda semana? Vai, toda semana. Eu pretendo fazer toda segunda-feira. Ainda não consegui outro horário, porque terça de manhã eu não tô em casa, quarta de manhã também não tô em casa, quinta de manhã, talvez na quinta eu consiga também, mas eu vou avisar vocês aqui ao longo da semana nos stories, tá? Tô ajustando os horários, mas de segunda-feira toda semana. Olá, bom dia. Meu filho não quer ficar na aulinha dominical, porque diz que lá não tem atividades como na escola. É tudo muito formal, não fica sem a minha presença com ele lá. Choro, o que faço? Dani, esse é um assunto para uma outra live que a gente pode trazer, sabe? Sobre crianças que não ficam longe dos pais, crianças que não gostam de salinhas de igreja, salinhas, até mesmo espaço kids em restaurantes. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories sobre os assuntos, aí você pode colocar lá. Porque se eu entrar nesse assunto agora, a gente foge do tema da live e eu vou ficar aqui bastante tempo falando sobre isso, tá bom? I'm sorry. Esse seu café parece bom, viu? Olha, gente, eu ganhei essa caneca de uma mamãezinha. Uma mamãe lá de Londres. Mandou pra mim de presente. Linda, né? Olha, lá de Londres, tá com batom aqui. Lá de Londres, ó. Viu? Vocês me presenteiam, eu gosto.
Ele fez 5 anos em julho, da Dani, né? O pior de tudo são as expectativas que a gente cria. Por que as expectativas que a gente cria? Porque criaram tanto sobre a gente, né? A gente só reaplica, gente. É tudo repetição de padrão. As lives ficaram salvas? Sim, aqui no Instagram. Tá bem, obrigada por me atender. Oba, vai pro YouTube para que possamos assistir depois? Vai pro YouTube e vai estar aqui no Instagram também. Vou deixar salva na aba, aquela aba de vídeos que agora tem aqui no Instagram, tá bom? Gente, então resumidamente, porque já é 8h15, eu ia falar bem pouquinho, mas eu me empolgo. Ainda mais que essa é a primeira, né? De volta. Ensinar responsabilidade requer paciência nossa, tá? Conscientização da criança, cooperação nossa com a criança para que ela desenvolva aquilo. Gabi, mas eu acabo caindo na permissividade. Calma, não desiste. Se você perceber que está sendo muito permissiva, vai um pouquinho mais na rigidez. Se você achar que está sendo muito rígida, vai um pouquinho mais para gentileza. Encontre o seu equilíbrio, não desista no seu primeiro erro. Erro não é fracasso. Todas as vezes que a gente errou quando criança, a gente foi punido. Então hoje a gente olha para os erros e a gente ou desiste ou se vitimiza. Erro é aprendizado. Se você errou é porque você não sabe o suficiente. Vá atrás para saber esse suficiente para que você consiga acertar. Aprenda com os teus erros. Não desista só porque está errando. Tá? Vá encontrando esse equilíbrio na hora de conversar e de colocar essas responsabilidades para a criança. E algumas vezes a gente vai precisar ser firme, gente. Eu não estou dizendo desrespeitar a criança, ser autoritária com a criança, punir, ameaçar a criança. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ser firme, né? Sem mimimi, entende? Falar, filha, é chato mesmo e tem que fazer. Eu sei que você não gosta, eu também não gosto de muita coisa aqui, eu tenho que fazer. Então, essa é a sua responsabilidade, cara. Tanto que você fica demorando, reclamando pra mim, você já tinha terminado. Então, vamos fazer. Ontem eu te ajudei, hoje você vai fazer inteiro. Ontem, anteontem eu te ajudei, hoje eu não posso. Hoje eu tenho que fazer isso aqui, você vai terminar até o fim. Coloque algumas coisas como consequência. Mas eu quero assistir TV. Assim que você terminar a sua responsabilidade, você pode assistir TV. Não use isso como chantagem. Se você não fizer, você não assiste TV. Isso é chantagem. A criança não vai fazer porque ela entende a importância daquilo. Ela vai fazer porque ela quer assistir a TV. Agora, a forma como você diz as coisas faz total diferença na cabecinha da criança. Mas, mãe, eu quero brincar. Assim que você terminar, você brinca. Primeiro as responsabilidades, depois a diversão. Aqui em casa eu falo assim pra eles. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eles falam, vem grandes responsabilidades. Já falam, né? E lá atrás eles perguntaram, o que quer dizer isso? Eu falei, essa frase é do Homem-Aranha. O Homem-Aranha fala isso. E eu disse pra eles o seguinte, conforme a gente cresce, a gente vai adquirindo poderes. Poder de argumentar, poder de perguntar, poder de questionar, poder de não aceitar, de escolher. Poderes que bebê não tem. Se a mamãe põe ele sentado aqui, ele não consegue descer e ir pra lá. Ele não consegue falar pra mim, eu não quero sentar aqui, eu prefiro sentar ali. O bebê, ele fica, ele não tem esse poder de escolhas. Você vai crescendo, você vai tendo poderes. Poderes para assistir coisas que antes você não podia, para fazer coisas que antes você não podia, como ir no aniversário sozinho, chamar um amigo para vir em casa, ir na casa de um amigo, são poderes. E com grandes poderes existem grandes responsabilidades. É assim com o Homem-Aranha, é assim também com a gente. Se você quer ter o poder, você precisa assumir responsabilidades para isso. O Pedro fala assim para mim, quando eu vou poder ter um celular? E eu digo pra ele, depois dos 12 anos, nós vamos conversar sobre a possibilidade. E aí eu digo às vezes pra ele assim, você não quer ter um celular depois dos 12 anos? Então, aí você vai ter um poder, um grande poder na sua mão. E com esse poder vão vir também grandes responsabilidades. E assim a gente vai construindo essa sinapse na cabeça da criança. Entendendo, gente, que nem sempre eles vão falar, que legal, tô louco pra ter poderes e tô louco pra ter responsabilidades. Não vai. Faz parte da infância, os questionamentos, a cara feia, a bufada, sabe? Que eles fazem, faz parte, tá lidando com tédio. Então, apliquem algumas frases que vocês vão usar sempre com as suas crianças. Sejam criativas, entrem no mundo dela, tragam o mundo dela pra dentro da sua casa. Né? Eu trouxe a frase do Homem-Aranha e isso faz super sentido aqui em casa. E assim vocês vão construindo. É fácil? Não é, mas não é também impossível. Conforme a gente vai ganhando essa base sólida de aprendizado, a criança vai colaborando muito mais fácil. Né? Elas acordam e já sabem o que elas precisam fazer.
porque existe o desenvolvimento da habilidade, do recurso interno, que se chama responsabilidade. Ok? E é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê talvez na quinta. Eu vou soltar aqui pra vocês se eu conseguir fazer na quinta. Então acompanhe os stories. Vou abrir caixinha de perguntas. Na dúvida vocês coloquem lá. E a gente se vê de novo essa semana, ou certeza absoluta segunda-feira que vem. Um beijo grande, fiquem com Deus. Vamos tirar uma foto? Quem quer dar um print aí, posta lá. As conexões voltaram, aí vocês me ajudam a divulgar, combinado? Vou fazer uma pose aqui, ó. Aê! Coloquem nos stories escrevendo pra mim, por favor. As conexões da manhã voltaram, para que vocês me ajudem a divulgar, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Ótima semana pra vocês. Fui.